Meus amigos e minhas amigas, chegada a hora de ouvir as palavras do prefeito do trabalho, do prefeito que vem reconstruindo uma nova história, que neste momento Jericó, 65 anos de história, complementando esses 65 anos com a história desse prefeito do trabalho, prefeito que tem se tornado um inovador, um vanguardista com os pés ficados no presente, olhar voltado para o futuro. Quem vem aí? Quem vai falar? O prefeito do povo, da reconstrução, Cadson Monteiro! São Bento generoso. Muito boa noite, minha gente, né? Que noite maravilhosa. Queria, antes de cumprimentar os presentes, agradecer a Deus mais uma vez, né? A gente tem que estar sempre muito grato pelos momentos. E que momento é esse, né? Então, cumprimentar Juvenal, prazer muito grande tê-la aqui, minha querida Valdelânia, minha irmã querida do coração. Que alegria em revê-la, viu? Assis, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Catsonara, Cacá, minha querida esposa, Joilton Monteiro, vereador, essa figura ilustre, jericoense, Adonai Vieira de Freitas, ex-prefeito. Está na história, Adonai, pode ter certeza disso. Presidente da Câmara Júnior, Neto Alves, companheiro Neto Alves, Dazim, Zé de Frasquinha, ex-vereador, os secretários que estão aí, Bebel, Elaine, João Marcos, Kleber, prazer amigo, Fátima Souza que estava aqui, ex-vereadora, companheira, está aqui ela. Enfim, cumprimentar vocês todos, né, os que estão aqui presentes, Marcos Aurélio, ex-prefeito, companheiro, você podia estar aqui com a gente, amigo. É reservado, ele gosta de ficar nos bastidores, isso é uma característica dele. E também os jericoenses que estão nos ouvindo através da rádio, dizer para vocês que é mais um momento assim para mim, especificamente para minha pessoa, é diferenciado. A vida nos proporciona momentos que às vezes nós nem estamos esperando, né? Pode ter certeza que eu acho que ninguém estava esperando que a gente tivesse um momento para celebrar uma coisa tão importante, né? Uma inauguração de uma praça que significa desenvolvimento, que significa melhoria na qualidade de vida das pessoas e principalmente que presta uma homenagem tão grande, tão importante, tão significativa para uma pessoa que também foi tão grande, tão importante para nosso município, para nosso povo, a ex-primeira dama, a nossa amiga Iraguaci, que nos deixou precocemente, vítima da Covid, né, que foi uma das grandes perdas que a gente teve aqui na nossa cidade pela Covid. E nada mais justo, aí eu parabenizo o Joilton pela iniciativa, pela ideia e toda a Câmara, né, que abraçou. E quando chegou em minhas mãos, eu não tive a menor dúvida de promulgar e reservar um momento para que a gente pudesse celebrar isso junto com os amigos, junto com a família, porque Irá merece todas as homenagens que a gente possa prestar para ela. Então, minha gente, eu sinceramente eu me sinto um cidadão realizado, porque abri mão de muitas coisas na minha vida pela política. Já são muitos anos exercendo e a gente sabe, Adonai, ouvindo as suas palavras, e você pode ter certeza que eu endosso e ratifico tudo que você disse aqui. Você falava e eu passava um filme na minha cabeça, porque naquela época eu tinha 17 anos e a minha família estava diretamente envolvida naquela eleição. Meu pai
era um candidato a vereador e minha mãe era candidata a vice na chapa contrária à sua. E aquela eleição me marcou demais, demais mesmo. Foi nela que eu perdi a primeira aposta e a única que eu fiz até hoje em política. Perdi 10 cruzeiros para um amigo meu. A gente brincava, assim, um colega de classe, e ele votava em você e eu na minha mãe, né? Aliás, eu não votava, que eu não votei naquela eleição, que naquela eleição só com 18 anos. Foi a partir da próxima que passou para 16. E aí eu marcou demais aquele momento na minha vida, até porque depois daquela eleição foi o pior momento que a minha família passou. Porque nós que vivemos política, a gente sabe da dificuldade. Então meu pai e minha mãe, eles já não tinham muita coisa, ou quase nada. E naquela política a gente ficou simplesmente sem nada mesmo. E a minha mãe é uma guerreira. A gente sobreviveu pelas forças dela, que pegou, botou 4 trocinhos, foi num atacadista e ela tinha crédito e alguém emprestou a ela uma mercadoria para ela começar um negóciozinho, e assim foi que ela para a feira de cá. Então marcou demais aquilo para mim. E também assim, foi a partir daquele momento que eu comecei a me interessar pela política. Por incrível que pareça, foi naquela dificuldade que eu comecei a me interessar de verdade pela política. Até então eu era um garoto, um jovem, que ficava acompanhando meus pais, mas a partir daquele momento eu coloquei na minha cabeça que eu um dia seria político, um dia eu disputaria uma eleição. E assim foi. E aí todos já sabem minha história. Mas o que eu quero ratificar aqui e dizer para mim mesmo é que, como eu ia dizendo, que eu sou realizado, porque nesse espaço de tempo da minha carreira política, e hoje estando gestor, estando prefeito, eu tenho conseguido algumas coisas que eu defendo demais na política, que é juntar as pessoas, juntar as famílias, que é acabar com as diferenças. E aí a gente pode até dizer, não, mas isso na política é demagogia, mas tudo tem um limite. Tudo tem um limite. As estratégias, elas existem. E aí você usou até uma lá da metralhadora, e aí, mas você não atingiu ninguém. Você não atingiu simplesmente ninguém, né? O povo só fez escutar os tiros. Isso são estratégias, isso não vai fazer mal a ninguém. Então elas existem. O que eu defendo é que não existam coisas maiores, mais graves, entendeu? Na política não precisa disso. A boa política, ela pode ser feita, cada um defender o seu lado, as suas ideias, e vai vencer aquele que apresentar as melhores propostas, o melhor trabalho, as melhores ideias, aquele que conseguir conquistar mais gente. A verdade é essa. Então, minha gente, quando eu vejo aqui nós temos ex-vereadores, Assis Cifrônimo, Fátima Souza, Zé de Frasquinho, nós temos ex-prefeitos, Marcos Avelho, Adonai. São pessoas que participaram, fizeram a história da política do nosso município. E nós temos também os atuais, Joilton, que já tem 4 ou 5 mandatos, né? 4 mandatos, Dazita tem 5 mandatos. Júnior está no seu 2º mandato, já está na presidência da Câmara. Enfim, eu acho que eu tenho que agradecer bastante a Deus por isso, pela maneira de agir, de trabalhar, conseguir juntar essas pessoas no mesmo grupo, com o mesmo objetivo, com o mesmo intuito. E podem ter certeza que não é tão fácil, porque a gente sabe que na política existem muitas coisas, muitos interesses, enfim, mas eu acho que um verdadeiro líder é que consegue superar as adversidades. Porque ser líder só no bem bom é muito fácil. Agora, quando tem problemas, quando existe um grupo grande, com pensamentos diferentes, aí sim, aí vem os testes.
E graças a Deus a gente tem conseguido, com calma, com paciência, com as bênçãos de Deus, colocando sempre Deus à frente dos nossos planos, a gente tem conseguido ultrapassar os obstáculos, conseguir unir as pessoas, as famílias e formar uma grande equipe, formar um grupo forte que pense do mesmo jeito, que trabalhe da mesma forma e que seja todo mundo igual. Eu acho que começa desde do líder, no caso do prefeito, que se coloque igual a todo mundo, tem apenas o poder de saber ouvir e saber decidir, de ter ponderação com as coisas, para que as coisas aconteçam. E graças a Deus a gente tem conseguido ter esse grupo junto, unido, e assim a gente tem conseguido, Adonai, superar muitas coisas e, no meu entender, na minha visão, tem feito nesses 3 anos e 4 meses de gestão um grande trabalho. E aí é um trabalho sem querer desmerecer ninguém, dos que aqui já passaram. Todos os prefeitos, os ex-prefeitos trabalharam, é claro, né? A Adonai acabou de dar um depoimento aqui que realizou mais de 40 mil metros de calçamento com recursos próprios, né, gente? E é verdade, a gente sabe, quem conhece a história, quem lembra de Jericó, sabe que na passagem dele, ele deu a sua contribuição, fez as suas transformações, e assim foi com os outros também, com todos os ex-prefeitos. Cabe a mim, que Deus e o povo me deu essa condição de estar prefeito, e também procurar fazer um trabalho para que daqui a alguns anos, como você está hoje, aqui dando esse depoimento, até digo assim, da minha felicidade em ver você novamente falar em público. Eu acho que faz tempo, né, que nós jericoenses temos o privilégio de escutar você em público assim, falando a respeito de política. Isso é gratificante, pode ter certeza disso, um momento muito agradável para todos nós, tenho certeza que aqui estamos. Então, minha gente, eu só tenho que agradecer, né, por tudo, por todos, por tanto que Deus tem nos proporcionado. A gente tem mais coisas ainda para apresentar dentro dessa programação maravilhosa que a gente conseguiu montar para entregar ao nosso povo, com inaugurações, com ações, com eventos. São muitas coisas importantes e muito relevantes para todo jericoense. Antes de ser eleito prefeito, eu tinha Adonai, Marcos, que já passaram pela prefeitura, eu tinha algo na minha cabeça que uma gestão, para ela ser boa, para ela ser grande, ela tem que começar pelas pequenas coisas. Às vezes você constrói ou você faz uma obra gigante, cara, e esquece de outras coisas pequenas. E eu sempre coloquei isso na minha cabeça, que às vezes a gente vai colocando um detalhe ali, outro acolá, fazendo uma pracinha aqui. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, e isso ficava martelando na minha cabeça, essas 2 entradas da nossa cidade, aqui e ali na frente. São 2 entradas, então eu ficava na minha cabeça, eu digo, se a gente conseguir ajeitar isso, deixar o negócio mais bonito, não é que fosse horrível, não era que fosse horrível, mas eu sentia que dava pra gente melhorar. Por exemplo, aqui atrás era mato, né? Aqui era mato. E aí eu digo, se a gente conseguir tirar esse mato, já vai ficar mais bonito. Lá não tinha o nome, vamos colocar o nome. E assim, foi da minha cabeça, a maneira de fazer, né? Para que a gente conseguisse melhorar as entradas dos portais da nossa cidade.